Olá a todos, aqui é novamente a Prof. Ari. Estamos aqui para nossa aula 18, acerca de História Contemporânea. E a partir dessa aula, nós vamos começar a falar sobre a história contemporânea aqui da América Latina, uma região na qual o Brasil também faz parte. Portanto, é o tipo de história, de informação que é muito relevante para nós brasileiros entendermos a conjuntura dos países que fazem parte do continente no qual nós vivemos, né? Os países que são vizinhos, que fazem parte de uma mesma cúpula econômica, enfim, é de suma importância para a gente entender todo o contexto comercial, político e econômico da nossa região. Então, o que é a América Latina? É a maior parte do continente americano que contempla os países, né, as regiões que foram descobertas, povoadas e colonizadas pelos povos, principalmente espanhóis e portugueses. Aí, a gente exclui dessa denominação América Latina os países da América do Norte, que são Estados Unidos e Canadá, tá? Então, da parte extremo sul do continente até o México é considerado enquanto América Latina, por ter a mesma constituição de colonização, vamos dizer assim. Mas isso não quer dizer que sejam países em que todos tenham as mesmas características culturais, econômicas e políticas, né? A gente vai entender isso ao longo das próximas aulas, como funciona essa dinâmica nos dias de hoje. A maior parte desses países são países quase totalmente urbanizados, que têm grandes metrópoles, sendo as principais metrópoles Buenos Aires, na Argentina, São Paulo, no Brasil, que está entre as 5 maiores cidades do mundo, e a cidade do México, no México, que está entre as primeiras maiores cidades do mundo, em extensão territorial e em quantidade de população. E todos os países da América Latina, sem exceção, são considerados países em desenvolvimento, ou também o que chamamos de países do terceiro mundo. Só que a gente tem que fazer uma observação aí, que, por exemplo, os países do continente africano, todos eles também são entendidos enquanto países do terceiro mundo, mas quando a gente compara a América Latina com a África subsaariana, por exemplo, a gente tem uma disparidade muito grande em termos de processo de desenvolvimento. Ambas as regiões têm problemas sociais muito relevantes, mas a América Latina tem uma importância econômica e um desenvolvimento e organização política já mais avançada do que, por exemplo, a região da África subsaariana, como eu falei. Os países latino-americanos, o que eles têm em comum? A base do surgimento da constituição das suas nações. Por quê? Todos os países tiveram um processo de colonização europeia, sendo que a maior parte do continente teve uma colonização espanhola. O Brasil realmente foi uma das grandes exceções que teve colonização portuguesa, porém, foi um processo de colonização
de extrativismo, de utilização dessas colônias para benefícios da metrópole, ou seja, para benefícios do país colonizador. Então, foi um sistema de colonização exploratório, que não visava investimento e desenvolvimento daquela colônia, né? Mas sim de fazer uma exploração principalmente dos seus recursos naturais e da sua população, que também, em grande parte, era uma população indígena, né? Com diferenças em relação às tribos, por exemplo, comparar os indígenas originários da região do Brasil com os indígenas originários da região do México, por exemplo, tem constituições históricas bem distintas, né? Mas eram povos mais tribais, mas não quer dizer que não tivessem um processo de desenvolvimento e de criação, né? Já caiu por terra há um bom tempo como eram essas sociedades indigenistas antes, né, do período colonial, pré-período colonial. A gente sabe que em muitas partes da América Latina haviam povos bem organizados e desenvolvidos. A gente tem o grande exemplo dos maias, dos incas, dos astecas. Então, quando a colonização iniciou, infelizmente, boa parte de todo esse legado da nossa origem, do legado cultural e de várias invenções e descobertas foi relegado, né? Foi esquecido ou acabou se transformando com o passar do tempo e colocado como se fossem descobertas, criações europeias, né? Mais voltadas aí para um processo de eugenismo do continente, ou seja, um processo de eurocentrismo em relação à constituição do nosso povo. Então, essa característica toda a nossa região tem em comum, que o processo de colonização determinou, né, e determina até hoje, as características dessas sociedades, e eu não digo somente no campo cultural, mas também no campo econômico, em todo o processo de desenvolvimento desses países e da região como um todo, o atraso, né, nesse processo de desenvolvimento é entendido através da percepção desse contexto histórico de colonização, né? Por isso que é um ponto que eu estou enfocando bastante nessa aula, porque é claro, né? Vocês já estudaram sobre a história do Brasil, né? História colonial do Brasil, história colonial da América Latina. Aqui estamos falando do processo mais atual, porém a gente precisa retomar o processo histórico para entender a conjuntura atual. E a democracia? São também países com uma democracia muito jovem, muito recente. Por exemplo, o caso do Brasil. A gente teve um retorno da democracia a partir de 1986. Né? Tem um pouco mais de 35 anos. Isso, historicamente, é algo muito recente. E esse processo não foi muito diferente nos demais países. Nós tivemos um período de colonização muito extenso. Dentro desse período de colonização, um processo de utilização de mão de obra escrava também muito extenso. Lembrando que o Brasil foi o último país a
abolir a escravatura, e a gente percebe as consequências até hoje. E então, é, todos esses fatores mostram quão recente é o nosso processo democrático, o Brasil mesmo enquanto uma república, né, vem aí do final dos anos 1800, então tudo isso influi no nosso processo político de hoje. Se a gente comparar com países como da Europa e da Ásia, nós temos uma história política e econômica muito mais recente, não dá nem para fazer um panorama comparativo, né? Porque são realidades muito distintas. E essa questão do nosso passado colonial, quando eu digo nosso, é de toda a região, tá? Não digo só do Brasil. E o processo de transição do período colonial para o período de república, não necessariamente democrática, né, o processo de independência e tentar acompanhar o processo capitalista advindo da Europa a partir da Revolução Industrial, impôs diversos problemas, né, diversas problemáticas ao continente. E isso resultou na marginalização do nosso desenvolvimento econômico. A gente ficou bem atrás em relação aos, né, aos demais continentes. A década de 80 foi uma década de transição, a gente usando aí o exemplo do Brasil, que só no final da década vem no processo de redemocratização. E aí, nos anos 90, a gente tem a ascensão do neoliberalismo em toda a América Latina, né? Nos governos na América Latina, que é algo que já estava em ascensão, uma visão aí política e econômica já estava em ascensão em toda a Europa e também nos Estados Unidos. E aí, na década de 90, vem um processo de superação da grande crise econômica que houve na década de 80, que foi até denominada como década perdida, porque foi um período de hiperinflação, né, inflação a níveis exorbitantes, estagnação, ou seja, crescimento econômico estagnado, e o crescimento da dívida externa. E então vejam que em paralelo a gente tem, né, um processo de redemocratização, um processo político de reorganização, né, aí na década de 90, e também um processo econômico de reorganização. Tanto que é no início da década de 90, né, no Brasil, de 93 para 94, que a gente tem a troca de moeda, que tem a inserção do Plano Real, para justamente estabilizar a moeda e combater, né, principalmente a inflação. E foi uma medida que deu certo, tanto que é a moeda que nós utilizamos até hoje. Por um outro lado, com essa questão de estabilização econômica, houve uma piora nos indicadores sociais. Isso significa menor investimento em educação, em saúde, aumento nos índices de violência, aumento exorbitante nos índices de desemprego, e isso em toda a região, não foi uma realidade somente do Brasil. A partir daí, surgem diversos movimentos sociais relacionados a meio ambiente, relacionados a emprego e renda, direitos humanos. Então, foi um momento aí de fortalecimento dos movimentos sociais para, né, para ir contra
todo esse processo de enfraquecimento das medidas sociais nos governos durante a década de 90. E então a gente pode dizer que foi uma década muito decisiva, né, para toda a região. E aí os anos 2000 foi um momento de manutenção, de administração de todas essas questões, né, de tentar equilibrar o fator econômico e o fator social em toda a região, e buscar fortalecer a região na economia internacional, né? E aí a gente vê um processo de fortalecimento, por exemplo, do Mercosul, reunindo aí os principais países do sul aqui do continente americano, para não só negociar entre si, mas também para se tornar um bloco econômico mais forte para negociar com outros blocos ou com outros continentes, né? Isso também foi algo muito importante, tem sido algo muito importante para toda a região e também, né, aqui para a realidade brasileira, tá? Então, né, o nosso contexto atual aqui principalmente do sul do continente é esse, né? Espero que essas informações tenham sido esclarecedoras, relevantes, e até a próxima.